Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse vlog de estudos de um curso em milagre. Hoje eu senti a intuição de ler mais um pouco do texto, como eu fiz na última vez, e depois fazer um exercício, então sempre integrando a teoria com a prática, e acho que para mim foi o jeito mais leve de fazer por enquanto. Claro que isso pode mudar, né? Então, a gente ainda estava no capítulo 1, ou eu ainda estava no capítulo 1, e a gente ia falar de... O próximo item era integridade e espírito, e ele diz assim no livro-texto: o milagre é muito parecido com o corpo, no sentido de que ambos são recursos de aprendizado, facilitando um estado no qual venham a ser desnecessários. Quando o estado original de comunicação direta do espírito é atingido, nem o corpo, nem o milagre servem a qualquer propósito. Todavia, enquanto acreditas que estás em um corpo, podes escolher entre canais milagrosos. Tu podes fazer uma concha vazia, mas não podes deixar de expressar alguma coisa. Podes esperar, adiar, paralisar a ti mesmo ou reduzir a tua criatividade a quase nada, mas não podes aboli-la. Podes destruir o teu veículo de comunicação, mas não o teu potencial. Não criaste a ti mesmo. A decisão básica daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo mais do que o necessário. O tempo pode desperdiçar, assim como ser desperdiçado. O trabalhador de milagres, portanto, aceita com contentamento o fator de controle do tempo. Ele reconhece que cada colapso de tempo traz a todos para mais perto da libertação final do tempo, na qual o Filho e o Pai são um. Igualdade não implica igualdade agora. Quando todos reconhecem que têm tudo, contribuições individuais à filiação já não serão mais necessárias. Que interessante essa abordagem sobre o tempo e como a gente não precisa, não tem que escolher esperar mais do que necessário se essa for a nossa vontade. E o texto continua: quando a expiação tiver sido completada, todos os talentos serão compartilhados por todos os filhos de Deus. Não é parcial. Deus não é parcial. Todas as suas crianças têm seu amor total, e todas as suas dádivas são dadas livremente a todas por igual. E aí uma citação. Se não vos tornardes como as criancinhas, significa que a menos que reconheça plenamente a tua completa dependência de Deus, não podes conhecer o poder real do Filho em seu verdadeiro relacionamento com o Pai. O especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais. Se acreditam que são privados de alguma coisa, que sua percepção venha a ser distorcida. Isso me fez lembrar, peço desculpas, meu nariz hoje tá meio complicado. Tô com um pouco de sinusite. Me fez lembrar de uma série que acho que está no Star Plus, com o... como é o nome dele? Felipe Camargo, chama Santo Maldito. E ele mostra a caminhada de um homem ateu, até um certo, enfim, momento da história dele, e que depois os eventos vão se desencadeando de uma forma que a gente começa a ficar sem uma explicação energética que seja, sabe? Para as coisas que ocorrem na vida, né? Aqueles acontecimentos. E se não fosse uma questão de exclusão, mas de inclusão, né? Como o texto fala, o especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais. Se acreditam que são privados de alguma coisa, sua percepção vem a ser distorcida. E aí tem essa questão, né, de a gente se separar para tentar entender, ou se separar porque não consegue entender.
ou se separar porque não consegue receber o que o outro tem para dar, mesmo que para você possa parecer num determinado momento algo ridículo, ou que você julgue, que você projete ou coisa sobre aquela pessoa dizendo aquilo, né? Mas como seria se a gente começasse a trabalhar a partir da inclusão mesmo, né? Não da exclusão, a gente tá totalmente ciente do que as pessoas são capazes, do que as pessoas desejam, e a gente pudesse olhar para aquilo com muita consciência, sabe? Sem ter que se separar para não entender ou se separar para entender, né? Aí ele fala: se acreditam que são privados de alguma coisa, sua percepção vem a ser distorcida. Quando isso ocorre, toda a família de Deus ou a filiação tem seus relacionamentos prejudicados. Daí vai, né? Para isso, me lembrou essa série do Santo Maldito com o Felipe Camargo, está na Star Plus, se eu não me engano, porque é muito essa caminhada, né? Muitas vezes a gente acaba até prejudicando os nossos relacionamentos pela separação que a gente faz, né? Das pessoas, das coisas, dos temas, dos assuntos, né? Quanta gente consegue incluir todo mundo, né? E o texto persiste, continua. Em última, minha cabeça hoje está mais rápida que as palavras que saem da minha boca. O texto continua. Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. O milagre chama cada um a voltar, porque o abençoa e o honra, mesmo que ele possa estar ausente em espírito. De Deus não se zomba, não é uma ameaça, mas uma garantia. Ter-se zombado de Deus, caso faltasse santidade a qualquer uma de suas criações. A criação é íntegra e a marca da integridade é a santidade. Milagres são afirmações da filiação, que é um estado de completeza e abundância. E isso é uma coisa interessante, porque a série também aborda, né, um milagre e quanto a gente zomba das criações, né? Quanto o milagre pode estar disponível de verdade, mas se a gente tem alguma conclusão sobre o que é um milagre e o que não é um milagre, será que a gente pode receber um milagre? Se a gente julga que o milagre é assim, assim, assado, será que a gente pode receber um milagre que é assado, assim, assado? Assim, assim, assado? E a gente recebe um milagre assado, assado, assado? Será que a gente consegue visualizar aquilo como um milagre se a gente já tinha concluído que milagre era determinada coisa? E o texto continua. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. O espírito é, portanto, inalterável, porque já é perfeito. Mas a mente pode eleger a que escolhe servir. O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. Se escolhe fazer as coisas desse modo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o espírito cria, segundo a linha da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim, retém seu potencial criativo, mas coloca-se sob um controle tirânico, em vez do controle da autoridade. E aqui o texto aborda a autoridade com letra maiúscula. Como resultado, ela aprisiona a autoridade. Como resultado, ela aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos. Mudar a tua mente significa colocá-la à disposição da verdadeira autoridade. O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim a serviço de Cristo. A abundância de Cristo é o resultado natural da escolha de segui-lo. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-te. A ilusão de que raízes superficiais podem ser aprofundadas e assim te servir de apoio é uma das distorções em que se baseia o reverso da regra de ouro. À medida que se desiste dessas fundações falsas, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável. Contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida, de cabeça para baixo, e nada que a mantenha invertida pode conduzir a uma estabilidade crescente. Eu vou continuar mais um pouquinho no texto,
e vou entrar no item 6 do capítulo 1, que é a ilusão das necessidades. E o texto diz: Tu que queres paz, só podes achá-la no perdão completo. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. De fato, essa é a diferença essencial entre um e outro. Falta implica em que estarias melhor se estivesses em um estado de algum modo diferente daquele em que estás. Até a separação, que é o significado da queda, nada estava faltando. Não existiam quaisquer necessidades. Necessidades só surgem quando tu te privas. Ages de acordo com a ordem particular de necessidades que estabelece. Isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. O senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisas corrigir. Esse senso de separação nunca teria surgido se não tivesses distorcido a tua percepção da verdade e assim percebido a ti mesmo como se algo tivesse te faltando. A ideia de ordem de necessidade surgiu porque, tendo feito esse erro fundamental, já tinhas te fragmentado em níveis com diferentes necessidades. À medida que te integras, vens a ser uno e as tuas necessidades, consequentemente, vêm a ser uma só. Necessidades unificadas conduzem à ação unificada, porque isso produz uma ausência de conflitos. Que interessante. À medida que te integras, vens a ser uno e as tuas necessidades, consequentemente, vêm a ser uma só. Necessidades unificadas conduzem à ação unificada, porque isso produz a ausência de conflitos. Uau! Quem escolheria ter a ausência de conflitos na vida? Será que a gente consegue viver sem conflitos? A ideia de ordem de necessidades, que decorre do erro original segundo o qual alguém pode ser separado de Deus, requer correção no seu próprio nível, antes que o erro de perceber níveis possa ser de alguma forma corrigido. Tu não podes comportar-te de maneira eficaz enquanto funcionares em níveis diferentes. Todavia, enquanto o fazes, a correção tem que ser introduzida verticalmente, de baixo para cima. Isso é assim, porque pensas que vives no espaço, onde conceitos tais como para cima e para baixo são significativos. Em última instância, o espaço é tão sem significado quanto o tempo. Ambos são meramente crenças. Então, o espaço e o tempo não são necessariamente reais ou com significado, eles são apenas crenças. O propósito real desse mundo é ser usado para corrigir a tua descrença. Tu nunca podes controlar os efeitos do medo por ti mesmo, porque fizeste o medo e acreditas no que fizeste. Em atitude, então, embora não no conteúdo, te assemelhas ao teu Criador, que tem fé perfeita em suas criações, porque ele as criou. A crença produz a aceitação da existência. É por isso que tu podes acreditar em algo que ninguém mais pensa que é verdadeiro. É verdadeiro para ti porque foi feito por ti. Todos os aspectos do medo são inverídicos porque não existem no nível criativo e, portanto, absolutamente não existem. Qualquer que seja a extensão da tua disponibilidade e para submeter as tuas crenças a esse teste, nesta mesma extensão, as tuas percepções são corrigidas. Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nestas linhas. E aqui é uma citação. O amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Então, o que é que a gente tem medo hoje na nossa vida? Que a gente está transformando em real algo que não existe. Só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe.
E o texto continua: acredita nisso e tu serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução. E essa fé é o seu dom. E é interessante, né? Porque essa questão é exatamente que a série que eu comentei do Santo Maldito falava, né? Fala sobre fé, sobre a fé das pessoas, sobre o que é ter fé, o que não é ter fé, o que a fé cria na nossa vida, quais são os passos, né, que levam a gente a criar coisas com bases na fé, né? Porque se a gente está criando com base no medo, quanto a gente consegue criar? Mas quando a fé se torna um saber, será que ela é amor? Fé também é amor? Eu deixo essa questão para nós, para que a gente possa refletir a respeito disso. Vamos lá então, vamos para o exercício. Vamos fazer o exercício de número 3, deixa eu achar aqui. É muito grande, gente, esse índice. Esse livro é muito grande. Se vocês já viram ele impresso, é uma loucura. Livro de exercícios, vamos para a lição número 3. Eu não compreendo coisa alguma no que vejo neste quarto. Então a gente fez a 2, né? Que era dando todo o significado. E a 1, tirando todo o significado. Na 3, a gente vai fazer... Deixa eu desmarcar aqui na 2. Na 3, a gente vai fazer... Eu não compreendo coisa alguma do que vejo neste quarto, nessa rua, nessa janela, nesse lugar. Então, vamos brincar com isso de novo, né? Olha aí o que tem ao seu redor, onde você se encontra. E a lição diz, lição 3, eu não compreendo coisa alguma do que vejo neste quarto, nessa rua, nessa janela, nesse lugar, onde você está. Então, de novo, estou de frente para a janela, de frente para a praça, de frente para alguns prédios, e vou usar o exercício para mim e você usa o exercício para você. Aplique essa ideia do mesmo modo que as anteriores, sem fazer qualquer tipo de distinção. O que quer que vejas venha a ser um sujeito apropriado para aplicar a ideia. Certifica-te de não questionar a adequação do que quer que seja para a aplicação da ideia. Estes não são exercícios de julgamento. Qualquer coisa é adequada, desde que as veja. Algumas das coisas que vês podem ter um significado emocionalmente carregado para ti. Tenta colocar esses sentimentos de lado e meramente usa-as, assim como usaria outra coisa qualquer. O sentido dos exercícios é o de ajudar-te para que limpes a tua mente de todas as associações passadas, para veres as coisas exatamente como aparecem para ti agora, e para que reconheças quão pouco realmente compreendes a respeito delas. Portanto, é essencial que mantenhas uma mente perfeitamente aberta e desembaraçada de julgamento ao selecionar as coisas às quais a ideia para o dia deve ser aplicada. Para esse propósito, uma coisa como qualquer outra, igualmente adequada e, portanto, igualmente útil. Então, vamos olhar para tudo ao nosso redor e dizer, eu não compreendo coisa alguma do que vejo nesse quarto. E vamos ver, ou nessa sala, ou de frente para essa janela. E vamos aplicar esse exercício hoje e ver como a gente pode se desconectar dos julgamentos, dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções que a gente tem em relação a tanta coisa. Que talvez a gente se apegue, mas se a gente não se apegasse, será que menos medo existiria? Será que apego também é uma forma de medo? Medo da falta, medo da necessidade? E aí assim a gente poderia deixar o amor perfeito realmente fluir por meio de nós, em nós, como nós verdadeiramente somos? Então esse é o convite do exercício de hoje. Eu vou me despedindo por aqui, desejando a vocês uma semana maravilhosa e o que mais é possível agora. Um grande beijo para vocês e até a próxima.